Olá, professor Danilo de volta com vocês. Agora nós vamos continuar falando sobre análise de requisitos e nós vamos entender agora um pouquinho como que a gente faz para, dado um problema, nós conseguirmos extrair as informações necessárias desse problema para a criação depois das nossas tabelas da base de dados, tá? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com essa parte e aí vai ficar um pouco mais claro o que realmente é análise de requisitos para um banco de dados, qual a sua necessidade, qual a sua funcionalidade e de que forma que a gente aplica ela, tá bom? Então, vamos pensar no seguinte problema. Vamos supor que a gente tivesse agora que fazer uma implementação para uma cidade, tá? De um sistema para uma delegacia. Um sistema que seria aplicado numa delegacia para poder automatizar o processo de gerenciamento e cadastro dos crimes que são realizados. Então, nós teríamos lá criminosos, né, que seriam cadastrados nesse sistema. Teríamos as vítimas. Essas vítimas também elas poderiam ser vítimas de armas de fogo. Então, os criminosos poderiam estar portando arma de fogo. Então, também teria que ter cadastro dessas armas de fogo, tá? E esse sistema a gente quer depois de alguma forma implementar ele. Então, qual que é a etapa que a gente faz? O que a gente faz quando a gente vai então fazer uma análise de requisitos? Primeiro é uma entrevista com quem vai utilizar o sistema. No caso, poderia ser ou o oficial lá, a pessoa que faz o escrivão de polícia, né, que faz todo o registro da ocorrência quando o crime ocorre numa delegacia, ou no caso, por exemplo, o delegado, que ele é o responsável por aquela delegacia. Então, algum desses daí deveria ser ouvido e as informações coletadas de como seria o sistema, para depois a gente poder, a partir daí, tirar as informações necessárias para fazer a nossa base de dados e até mesmo o sistema. Então, aqui vamos supor que a gente tivesse feito essa entrevista com uma dessas duas pessoas e elas nos dessem essas informações aqui. Então, é uma automatização, automatização de uma delegacia em um pequeno país, aqui eu estou considerando um país qualquer, com possibilidade de cadastro dos dados pessoais sobre criminosos e as vítimas. Em ocorrências envolvendo arma de fogo, essas devem ser cadastradas juntos ao crime para utilização durante o julgamento. O sistema também deverá possibilitar a consulta do tipo de crime que determinado criminoso cometeu, que pode ser mais que um. O sistema também deverá possibilitar a consulta do tipo de crime que determinada vítima sofreu, também podendo ser mais que um. E o sistema ainda fornecerá relatórios e estatísticas ao delegado de plantão, ou delegado que estiver lá à frente da delegacia, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar substantivos em cada uma das frases que a gente tem aí, porque esses substantivos, eles têm uma alta probabilidade de ser depois gerados entidades a partir deles. Então, que a gente produza entidades ou tabelas a partir desses substantivos, tá? Então, aqui, automatização de uma delegacia é o primeiro. País, encontramos aqui. Depois, criminosos e vítimas. São os principais substantivos desta frase aqui. Na segunda, nós temos aqui arma. Nós temos crime e julgamento. Depois, na terceira, nós temos aqui sistema e criminoso. Na quarta, de novo, sistema, crime e vítima. E por último, relatórios, estatísticas e delegado.
Beleza. Fizemos a primeira análise, identificamos todas as palavras substantivas que são essenciais em cada uma das frases. Passo 1.1. Então a gente vai pegar isso daí e nós vamos relacionar todas elas, tá? Tirar lá do texto e colocar numa outra área para a gente poder analisar elas com calma. Então tiramos lá cada uma delas, então país, delegacia, criminosos, vítimas, armas, crime, julgamento, sistema, relatório, estatísticas e delegado. Passo 2. Nós temos que agora remover daquelas frases informações que a gente considere, que a gente analise, que são informações que só vão ocorrer uma única vez, não vão ocorrer cada vez que um crime acontecer. Por exemplo, país, delegacia e delegado, isso uma vez cadastrado no sistema, eu não tenho que cadastrar toda hora. Só cadastrei uma vez, não cadastro mais. Então essas informações a gente chama elas aqui de informações unitárias. E por isso a gente vai remover elas, porque não são informações repetitivas, que a cada crime elas se alteram. Passo 3. Nós vamos remover agora dados do contexto. O que são isso? São informações que ajudam a entender o problema, mas que não recebem nenhum tipo de cadastro quando a gente tiver que preencher, por exemplo, um boletim de ocorrência. Então, quem são elas? Julgamento, isso a gente não preenche, e sistema. Então, essas duas aqui a gente vai também remover, porque não são importantes para o nosso problema, e sim apenas contextualizando. Depois, nós vamos remover dados que correspondem a informações sistêmicas, ou seja, tudo que diz respeito à tela, cadastro, estatística, relatório, a gente vai remover aí dos nossos substantivos lá que foram identificados. Então a gente remove essas duas aqui que correspondem a sistemas. Então, ao final, a gente vai ter aqui a geração de 4 entidades finais: entidade criminosos, vítimas, armas e crimes. Então, ok, identificamos as entidades. Essas são as minhas tabelas para a minha base de dados aí em questão. Próximo passo: identificar relacionamentos. Relacionamentos que eu vou ter de cada uma das entidades. Então, vou pegar essa daqui, correlacionar com todas as outras, ver se existe relação ou não, tá? E se tiver, como que é essa relação. Por exemplo, criminosos e vítimas. Existe uma relação? Sim, né? Então, um criminoso ou mais de um criminoso pode ter uma ou mais vítimas, ou fazer uma ou mais vítimas. Vítimas e crimes. Também, uma ou mais vítimas uma ou mais vítimas de um ou de mais crimes, tá? Então, uma ou mais pessoas são vítimas de um ou mais crimes. Armas e criminosos. Também, eu posso ter um criminoso que ele faça um crime sem arma de fogo, então 0 armas, ou utilizando mais de uma arma, várias armas aí, tá bom? E sempre associando a um criminoso. Então, um criminoso pode ter aí 0 ou mais armas. Crime e criminoso. Então, um ou mais crimes cometidos por um ou mais criminosos. Então, posso ter aí também essa situação. Então, um crime ou vários crimes podem ser cometidos por um ou vários criminosos. Arma e crime. Então, 0 ou várias armas podem ser utilizadas em um ou mais crimes. Então, ok. Entendi aqui quais são os relacionamentos que se tem. Fiz aí a que a gente chama de grau de relação, que é identificar quantas vezes determinada ocorrência pode acontecer de uma entidade para outra, que são esses um ou mais, tá bom? Agora o próximo passo é a gente, de acordo com as entidades que a gente definiu, ver
quais são os atributos que a gente vai ter em cada entidade. Como que a gente faz isso? Às vezes isso não é tão claro no enunciado ou durante uma conversa com alguém que está lá dizendo o que vai ter o sistema, tá? Isso é uma coisa mais pessoal de quem está fazendo análise de requisitos, porque ele vai entender o que realmente vai ser necessário para cada uma das entidades que depois vão poder ser utilizadas para completar ou para atender aquela demanda do sistema. Então, por exemplo, criminoso. Se você voltar lá, não tem nada dizendo quais são os dados dele. Só que a gente sabe que, pelo menos, a gente vai ter que ter o nome e o CPF, certo? Para identificar essa pessoa. O CPF poderia ser utilizado aqui como que a gente chama de chave primária. Entretanto, nós não vamos colocar o CPF como chave primária, porque o CPF ele também vai ser atribuído à vítima. Como eu tenho duas entidades com o mesmo atributo, eu não posso colocar ela como chave primária, não é ideal. Então a gente vai criar um ID, tá? Que vai ser identificador individual para cada uma das ocorrências que acontecer. Então, vítima, como eu falei, vai ter nome CPF e é importante talvez eu colocar lá um telefone, que é a forma que eu vou me contactar com ela para poder colher informações, passar informações e assim por diante. É necessário do criminoso? Não, porque eu não sei, né? Quem faz o BO é a vítima e não o criminoso. Então, eu não vou saber o telefone dele para poder estar cadastrando na hora que eu estou criando o BO. Em crime eu vou ter da mesma forma o ID, vou ter uma descrição para falar como que foi esse crime, vou ter o local onde esse crime ocorreu e aí no local eu vou ter informações aí precisas sobre rua, número, bairro, estado, CEP e assim por diante. E a data, aí pode ser data e hora ou só data de quando ocorreu o crime. Na verdade, o ideal é ser data e hora, tá? Depois até eu vou colocar aqui como /hora também, que é uma informação importante. E por último, da arma, eu vou ter que ter o ID dela, vou ter que falar qual que é o calibre, qual que é o modelo, quem que é o fabricante, se ela tem número de série ou não, tá? E assim por diante, informações lá relacionadas à arma, tudo bem? Então, esses são os atributos de cada uma das entidades, tá? Então, basicamente, a gente entendeu nessa aula como que a gente faz para, a partir de um texto, colher as informações cruciais para a criação das nossas entidades, até chegar ao passo de gerar os nossos atributos, tá? Próxima aula a gente vai continuar aí verificando, a partir de agora nós já temos entidades, temos relacionamento, como que a gente representa isso daí para um banco de dados, como que a gente faz uma representação para um DBA, para depois ele pegar aquilo lá e gerar toda aquela informação na minha base de dados. Então a gente vai na próxima aula abordar o que é o DER. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho do que é, vou dar a introdução para vocês, antes de a gente realmente entrar de fato no DER. Tudo bem? Então a gente termina por aqui. Até a próxima aula.